Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 25. É claro que nós ancoraremos a mensagem neste capítulo 7, mas a referência bíblica básica é o verso 25 do capítulo 7 da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, o capítulo 7, versículo 25. Eu vou ler uma primeira vez, e aí depois os irmãos lerão com o pastor somente o verso 25. Começo lendo a Bíblia que diz assim: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Agora convido a todos a lerem juntos. 25. Perfeitamente, por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Irmãos, há textos que nós abraçamos, há textos da Bíblia que nós abraçamos. Ultimamente eu tenho abraçado, colocado juntinho de mim, no meu coração, abraçado Romanos capítulo 11, os versículos finais, 33 a 36. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois recebesse? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu estou abraçando esse texto essa semana inteira. Eu abraço esse texto. E eu sei que vocês abraçam, eventualmente, algum outro texto da Bíblia. Mas sabe, há textos que nos abraçam. E esse Hebreus capítulo 7, 25 é o abraço de Deus para uma geração cansada. É o abraço de Deus para uma geração perdida. É o abraço de Deus para todos, mesmo os que estão na igreja. A exemplo de João capítulo 3,16, um texto que nós conhecemos de cor, se não vejam, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para quê? Não, mas tenham a vida eterna. A exemplo de João 3,16, que revela o amor profundo do Pai. O Pai que deu o seu Filho unigênito. Hebreus capítulo 7, 25, revela o amor profundo do Filho. João 3,16 revela o amor de Deus, o Pai. Hebreus 7, 25, o amor profundo de Jesus, o Filho de Deus. E aqui ele nos apresenta uma salvação por inteiro. Jesus nos salva por inteiro. Até o nosso corpo, no futuro, será redimido. Romanos capítulo 12 diz que quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor. É uma salvação por inteiro. É o outro significado da expressão, ele pode salvar perfeitamente. Ele pode salvar perfeitamente, completamente, definitivamente, ou, numa linguagem mais popular, salvar por inteiro. E ele nos apresenta no verso 5, 4 dimensões desta salvação que eu quero compartilhar com vocês. A primeira dimensão desta salvação perfeita, completa, apresentada aqui, ela começa na expressão portanto, e é a base da salvação. O texto começa dizendo, portanto, também pode salvar perfeitamente. Mas guarde a expressão portanto. Por quê? Ela obrigatoriamente nos leva a enxergar tudo o que foi escrito antes. Portanto, é uma conclusão. Em outras palavras, já que vocês leram, ouviram, receberam todo o capítulo 7, o conteúdo, o ensino de todo o capítulo 7, então, portanto, é a base. E qual é a base da nossa salvação? É o sacerdócio eterno de Cristo. Por isso é vida eterna, porque ele é sacerdócio eterno. E o assunto do capítulo 7 é exatamente o sacerdócio de Cristo, sendo superior ao sacerdócio levítico, através de Arão. Ele exerce o sacerdócio através de uma figura misteriosa, chamada Melquisedeque.
Melquisedeque significa Melquisedeque, rei da justiça. Meler é rei, Tzedeque, justiça. Ele é o rei da justiça. É uma prefigura de Cristo, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento que apareceu a Abraão, e Abraão o adorou, o honrou. É uma figura misteriosa. O sacrifício ou sacerdócio de Jesus, melhor dizendo, ele não vem através da linhagem humana, da linhagem de Arão, através dos levitas. Ele é através de uma linhagem espiritual, misteriosa, celestial, eterna. Então a base não é o templo, a base não é o prédio, a base não é a religião, a base não é um pastor, um padre, a base não é absolutamente nenhum de nós. A base reside numa única pessoa, a pessoa de Jesus e o seu sacerdócio eterno. Ele é sacerdote eternamente. Os irmãos precisam lembrar-se o que significa ser sacerdote. Sacerdote é ponte, é aquele que nos liga a algo. Jesus é apresentado aqui como sumo sacerdote, em outras palavras, a verdadeira ponte, a verdadeira conexão do homem com Deus, não há outra. Esta é a base, é uma base sólida. Na Inglaterra, no século XIX, finalzinho do XIX, existiam muitos faróis, e eles eram construídos de madeiras, e às vezes até futuramente, um pouco futuramente, de ferro, mas com os ventos fortes daquela região, eles acabavam cedendo à força dos ventos e do mar, e eram destruídos. Até que um dia, um homem, um engenheiro, um construtor, realizou um farol diferente. Ele pegou uma pedra muito poderosa, muito forte, encravou, através da tecnologia da época, esta pedra ali junto às pedras que já existiam no mar, e a partir dali fez uma base, um fundamento, e construiu um farol. E esse farol está presente ali até os dias de hoje. A nossa salvação é comparada a este farol, só que é infinitamente mais poderosa, porque a base é a pessoa de Cristo, e esse fundamento, ele é pedra angular, diz a Bíblia, é pedra de esquina, e neste fundamento a nossa vida descansa, a nossa vida é colocada, nossa vida é firmada, nós estamos firmados na rocha. Por isso essa salvação é por inteiro, porque nós temos base, nós temos fundamento, nós temos o Senhor Jesus, nós temos chão, nós temos, portanto, base. Mas ele segue no versículo e nos mostra uma outra realidade, através de um verbo. Ele diz, portanto, também pode. Ele pode salvar perfeitamente. A segunda realidade, a segunda dimensão da salvação é poder. A primeira base é onde nós descansamos a nossa fé, onde nós colocamos a nossa fé. Como Paulo disse certa vez na carta a Timóteo, pois estou bem certo e tenho crido que o meu Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia, o meu depósito, até o dia de Cristo Jesus. Isso é base, mas a Bíblia também diz que nele reside o poder. Por causa dessa base, diz a Bíblia, ele pode salvar perfeitamente. É a segunda palavra, é um verbo muito poderoso. Ele pode, sem o auxílio de outrem. Ele pode sozinho. E ele pode através do seu sacrifício perfeito. Ele olhou o mundo perdido, e a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e foram afastados da presença gloriosa de Deus. Todas as gerações passadas, desde Adão, foram dinamizadas negativamente neste vírus, neste defeito de fabricação a partir de Adão. Este defeito passou a todos os homens. A Bíblia diz, porque um homem pecou, todos pecaram. É a doutrina da solidariedade da raça. Nós somos, mesmo Paulo diz, que mesmo nós que não pecamos à semelhança de Adão, herdamos, como numa linha de montagem, que o protótipo tem erro, todos os outros carros terão erros, contemplarão erros daquele protótipo. Assim, se Adão
foi nutrido no erro, todos os outros seres humanos também são nutridos no erro. Como disse Davi no Salmo 51, eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Isto é o pecado original, é a doutrina de que o ser humano está afastado de Deus por natureza própria. Esta é uma palavra para todos nós, alcança a todos nós. O homem mais santo, o homem mais dignamente moral, ou a pessoa mais vil neste mundo. Neste ponto elas estão no mesmo nível, no mesmo contexto. Deus olhou para o mundo e Ele disse, eu não vi ninguém que faça o bem. Nenhum, sabe por quê, irmãos? O bem, quando ele é entregue à sociedade, ele tem dimensões ou camadas, melhor dizendo. Há uma camada que é o comportamento. Essa todos veem, e nós estamos vendo cada vez mais através dos nossos smartphones e contas das redes sociais, o bem que fazemos. A outra camada são as emoções e os sentimentos. Nós expressamos, mas às vezes alguma coisinha nos tira do ponto. E expressamos o bem, mas aí vem a ingratidão. E por causa dessa ingratidão, nosso coração já não fica mais tão feliz com aquele bem. É uma camada que poucos veem, a não ser que você compartilhe, a não ser que você desabafe, a não ser que você diga para alguém, poxa, eu fiz o bem para fulano e ele retribuiu com grosseria, retribuiu com orgulho, com soberba. Mas se ele não fala, essa camada já é invisível. Mas a camada mais profunda é a camada da motivação. E é aí que todos, a Bíblia diz, são alcançados pela pecaminosidade humana. Porque conquanto você faça o bem e deve fazê-lo, conquanto você pense no bem e deve pensá-lo, conquanto você sinta o bem e deve senti-lo, lá dentro só você e Deus reconhecem a sua motivação. E nós somos, de acordo com o autor de Eclesiastes, nós somos atingidos pelo sopro da vida, chamado vazio, chamado vaidade. Às vezes é uma coisinha só, você faz o bem e a pessoa te agradece e você sai feliz, mas logo aquela felicidade te coloca numa página existencial, interna, que ninguém mais enxerga porque é motivação, mas naquela página é a página de um jornal e você está estampado na primeira página. Foi assim com Adão, Eva, foi assim com Ananias e Safira, que doaram recursos para a igreja e ficaram posando na foto e dizendo para todos que eles também estavam vendendo tudo e compartilhando, em Atos capítulo 5. Portanto, quando nós olhamos para a nossa motivação, ninguém escapa. Mas porque ninguém escapa, também ninguém pode salvar a si mesmo. A Bíblia nos diz ainda no Salmo 51 que o preço da nossa salvação é impagável. Dólar não paga, o euro não paga, a minha influência não paga, as minhas amizades também não pagam, os meus bons comportamentos, as minhas boas obras, diz a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2, versículo 8, também não resolvem. Então quem resolve? Jesus, o Filho de Deus. E o texto diz, Ele pode nos salvar perfeitamente. Ele pode porque entregou-se a si mesmo. Ele pode porque assumiu os nossos pecados na cruz. Ele pode porque o seu sacrifício é perfeito. Ele não tinha pecados. Ele é cordeiro sem defeito. João, à beira do Jordão, quando enxerga o Messias descendo as margens com cuidado, porque Jesus era cuidadoso, ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele pode, e ele continua salvando até os nossos dias, bendito seja o nome do Senhor. Ele pode, porque, por um lado, ele tem uma base, ele é sacerdote, ele é a ponte eterna, ele nos conecta a Deus, mas ele pode também por causa do seu sacrifício perfeito, imaculado, e ele pode, porque ele conhece o coração do Pai, e ele cumpre toda a justiça, e ele pode nos conduzir a Deus. Há uma lenda, mas é uma história linda, é uma lenda, conta-se sobre um jovem militar na Guerra Civil dos Estados Unidos, que estava perturbado, porque o seu irmão, também soldado, morrera na guerra, e ele queria autorização para visitar o seu irmão, visitar o féretro do irmão, na verdade, ir para o velório.
E ele não conseguiu com o seu superior imediato, não conseguiu com o general, não conseguiu com o chefe do Estado-Maior daquela região. Então ele ousou falar com o presidente, Abraham Lincoln. Mas ele foi barrado, ninguém permitia a entrada dele. Você não pode entrar. Ele tentava, mas você não pode entrar. E ele se escorou assim no meio-fio e começou a chorar veementemente. Até que passou um garotinho, chamado Ted, de mais ou menos uns 7, 8 anos. Olhou para aquele soldado, chorando, e perguntou, por que você chora tanto? Ele disse, por quê? E contou a história. E eu queria falar com o presidente. Ele é o único que pode liberar, ele é o único que pode dar o aval para que eu vá visitar o féretro, o funeral. O menininho falou, confia em mim, segura aqui na minha mão. Segurou na mão daquele menininho e ele saiu andando. O guarda não perturbou, os superiores também não. O general de alta patente, a porta também não incomodou. Ele foi entrando nos corredores daquela grande casa, era a Casa Branca. Chegou à porta do salão oval, abriu a porta e disse para Abraham Lincoln, pai, esse soldado quer falar contigo. É uma lenda, mas é muito forte, porque o que Jesus faz é semelhante a isso. Ele nos vê derrotados, entregues nas nossas perdições emocionais, espirituais sobretudo. E nós tentamos de todas as formas chegar a Deus. O nosso supremo presidente, o presidente do universo, o governador do universo. Mas nós não conseguimos chegar através de homens, não conseguimos chegar através da religião. A nossa alma cansa, se fere ainda mais, até que vem Jesus e o texto nos mostra que Ele pode, nos vê em Jesus e se apresenta e segura firmemente nas nossas mãos, fita em nossos olhos e diz assim, eu te levarei ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos diz João capítulo 14, versículo 6. E ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Não como um garotinho, mas como Senhor e Salvador Todo-Poderoso. Ele nos coloca diante de Deus, que Ele inaugurou com seu sangue. Pelo novo e vivo caminho, nós podemos chegar ousadamente diante do trono de Deus. Tem a base, a segunda dimensão que apresentei agora, é o poder. Mas eu quero ir rapidamente para a terceira dimensão, que é o foco. Porque o texto diz, portanto, também a base. Ele pode, o poder, salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus. Os que por meio dele se chegam a Deus. É o foco. Qual é o foco da salvação? Pessoas. Não são instituições. As instituições, elas devem ser leves. As instituições, elas precisam ser como o pai da noiva. Já viu? O que é o pai da noiva? Eu já casei uma filha. O pai da noiva, ele tem o seguinte papel. Ele olha para a noiva, que é a sua filha, estende o bracinho assim, orientado, por dentro ele está tremendo, com medo de cair naquele desfile do casamento, segurando, e ele conduz a noiva até o pastor? Não. No caso, eu fui o pai e o pastor. Fiz dois movimentos assim. Não. Ele apresenta a noiva ao noivo. Ele apresenta a noiva ao noivo. Essa igreja, a primeira igreja batista, é nessa metáfora, nessa alegoria, como o pai da noiva. Nós aqui, todos juntos, o nosso comportamento é como o pai da noiva. Nós apresentamos a noiva, que é a própria igreja, que somos nós reunidos no grande ajuntamento. Nós não apresentamos a homens, não apresentamos a figuras outras, nós levamos e apresentamos ao pai, ao noivo, que é Jesus. Esse é o sentido da palavra aproximar-se. É aproximar-se para uma conexão, é aproximar-se para uma aliança. Por isso que o foco é gente. Mas em que sentido? É o foco na conexão, de conectar pessoas a Deus e umas às outras. Essa é a tão grande salvação. É a tão poderosa salvação. E a Bíblia nos diz que essa é uma dimensão que nos abraça. Porque nós andamos sem foco. Nós estamos bombardeados todos os dias por diversas realidades no mercado, eu vou me permitir chamar assim, no mercado religioso, e elas se contradizem
e muitas vezes um coração acorda pela manhã, acompanha um podcast, no finalzinho da tarde, ao chegar do trabalho, acompanha um outro que desdiz tudo aquilo que foi falado pela manhã, e ele fica sem rumo, sem norte. Ele manda uma mensagem para o pastor responde biblicamente, mas já é uma terceira via, uma terceira opinião, e ele fica, ou ela fica, angustiado e angustiada. E vem Jesus e diz, é tão simples. Ele está focando em aliança com pessoas. Se você entrega a vida a Jesus, você entra imediatamente numa aliança, num pacto, num diateque. É um pacto de sangue, mas não foi o seu sangue ao ser derramado, foi o sangue do Cordeiro imaculado, sangue carmesim, o sangue puro de um inocente. É por isso que 2 versículos antes, ou melhor dizendo, 3 versículos antes, ele nos fala assim no verso 22. Assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança maior, nos levando para a quarta e última dimensão da salvação. A base é o sacerdócio eterno de Jesus. Ele nos é ponte, nos faz entre nós e Deus uma ponte. Essa é a base. Mas a continuação do versículo diz que ele pode, então ele demonstra o poder. O poder da salvação é o próprio Jesus. Mais adiante, ele alcança, conecta, aliança pessoas a Deus. E isto é o foco do ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o perdido. Mas, finalmente, ele nos mostra também a garantia, que é a quarta dimensão da salvação. E a garantia é a intercessão dele por nós. Porque diz o verso, termina assim o verso, pois ele vive sempre para interceder por nós. Pois ele vive sempre para interceder por nós. E o verso 26 diz, porque nós precisávamos. Essa palavra precisar aqui, esse verbo era adequado, nós precisávamos, era a nossa necessidade maior, a nossa necessidade mais profunda. Nós precisávamos de um sumo sacerdote como Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime do que o próprio céu. Então, qual é a garantia, essa intercessão que ele realiza? Que já nos apontou o verso 22. Jesus tornou-se a garantia de uma aliança maior. Essa é a garantia. Ele está constantemente na presença de Deus o Pai, intercedendo por nós. Agora, por favor, não compreendam essa intercessão como simples oração, porque nós temos a oração intercessória, e ela é ensinamento da Bíblia. Mas Jesus não está aqui orando por nós. Ele orou em outros contextos e o faz ainda. Intercessão significa representar como um advogado. Ele é um advogado eterno, que até a redenção final, isto é, na sua segunda vinda, que ele virá como juiz, ele continua à destra de Deus Pai, intercedendo por você e por mim, representando a você e a mim. Tem uma lenda do Ciro o Persa, que foi traído por um dos seus grandes generais. E ele chamou o general com a sua família, porque na lei daquela localidade, um traidor deveria morrer, mas não sozinho. Deveria padecer com toda a sua família, a família nuclear, os de casa. Então estava ali o general do Ciro, o Persa, sua esposa e seu filho. E aquele imperador, o Ciro Persa, perguntou ao general, general, se eu poupasse a sua vida agora, eu tenho esse poder, se eu poupasse a sua vida agora, o que você me daria em troca? O general fitou os olhos no imperador e disse, eu daria metade de toda a minha riqueza. Ele era um homem muito próspero, muito rico. Perguntou novamente o imperador, general, se eu poupasse a vida do seu filho, o que você me daria em troca? Qual seria a retribuição? Então, se o senhor decidisse poupar a vida do meu filho, eu lhe daria toda a minha riqueza, não apenas metade, mas agora eu ampliaria, eu ficaria sem nada, começaria do zero.
mas se o Senhor me concedesse tal graça, eu daria toda a minha riqueza. Finalmente o general Ciro, o rei, melhor dizendo, o imperador, pergunta ao general: e se eu poupasse a vida da sua esposa? Ele pensa um pouco e diz: neste caso, eu daria a minha própria vida em troca. E eles saíram da presença do imperador, porque o imperador ficou tão impactado com aquela resposta, que liberou a toda a família e perdoou o pecado daquele general. E quando eles estavam nos corredores externos do palácio, sua esposa olhou para ele, deu um sorriso, e ele perguntou para a esposa: você prestou atenção em toda a prataria do imperador Ciro? Você prestou atenção no tapete que nós pisamos ali, aquele tapete persa extraordinário? Você prestou atenção nas cortinas e nos lustres maravilhosos? Ela disse: não. Naquele momento, eu só conseguia fitar em uma pessoa, a pessoa que entregou a vida no meu lugar. Eu só conseguia olhar para você e disse para o marido: eu não conseguia mais tirar os olhos de você. Irmãos, a Bíblia nos diz na carta aos Hebreus, capítulo 12, que nós devemos fitar os olhos fixamente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas sabe o que muitos estão fazendo? E eu não vou falar de outras igrejas, e eu não vou personalizar, mas eu preciso generalizar. Sabe o que muitos estão fazendo? Depois de terem compreendido esta salvação por inteiro, este Jesus que, com base no seu sacerdócio, pode nos salvar perfeitamente, e o foco sempre foi a minha, a sua vida, e a garantia foi o seu próprio sangue, a sua própria vida. Nós estamos distraídos. Tiramos os olhos do nosso Salvador. Estamos contemplando as pratarias deste mundo, as riquezas deste mundo. A corrupção já invadiu as fileiras de muitas igrejas. O mundo está assistindo aterrorizado. Pastores sendo envolvidos em casos, escândalos nacionais. Homens que deveriam pregar o evangelho com entusiasmo estão perdendo a fé, estão perdendo a disposição, estão perdendo o ânimo. Muitos irmãos estão confusos, apáticos, frustrados, decepcionados, estão deixando de congregar, o que é um erro fatal, por olharem os homens. Mas muitos deles precisam ser acudidos, precisam ser abençoados, porque a igreja muitas vezes está tirando os olhos daquele que entregou a si mesmo por nós, tirando os olhos do nosso Salvador e olhando para as pratarias deste mundo. A riqueza, Paulo nos ensina, não é o problema em si. O amor ao dinheiro é o problema em si. E a Bíblia diz que isso nos afasta da fé pura e sincera. E ela diz: os que desejam muito, como última coisa, que sonham com isso de manhã, tarde e de noite, serem ricos, vão cair em muitas armadilhas do diabo e vão se traspassar com muitas dores. E isso é verdade nos nossos dias também. Há pessoas que se distraíram com a prataria do imperador deste mundo, com as pratarias, e elas estão se envolvendo nas madrugadas, em jogos online, e se envolvendo em apostas, o que pela palavra de Deus é pecado, e se envolvendo em realidades tão dramáticas e promovendo na família destruição. Mas nesta noite, como profeta de Deus, eu digo: sai desse buraco, tire os seus olhos da prata deste mundo e olhe fitamente para Jesus, o autor e consumador da sua vida. Ele está aqui, não olhe para o pregador, olhe para o Redentor, e o Redentor tem nome próprio, Jesus. Olhe para Ele, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Portanto, também, Jesus pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, Ele é o nosso advogado diante do Pai.
Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele diz: eu estou escrevendo estas coisas para que vocês não pequem. O motivo da Escritura é para que nós não pequemos. O motivo da Escritura é para que ganhemos uma conexão tão profunda com a palavra de Deus que nós vamos desacostumando com o tempo a viver sempre no pecado. O pecado vai se tornando um acidente na nossa vida e não um hábito. E ele insiste: eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Mas, se porventura vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos um advogado. Sabe o que Jesus está fazendo exatamente agora? No meu relógio, 19 horas e 20 minutos. Sabe o que Jesus está fazendo exatamente agora? Sendo teu representante fiel diante do Pai. Vem o acusador e lança, agora enquanto o pastor prega, acontece uma batalha. Ele lança um pensamento, um dardo inflamável, é uma frase, é um pensamento ou um sentimento. E você leva aquela pancada no seu espírito. E por um momento você é atacado, é afligido, porque a parábola do semeador diz que o inimigo trabalha para roubar a semente da palavra. E você fica inquieto, às vezes dá muito sono. É angustiante. E você quer, mas algo em você promove uma luta muito grande. E aí você erra o alvo. Você para de ouvir. Você se desconecta. E o acusador vem. Você não consegue prestar atenção nem em meia hora de escritura durante a semana, no domingo. Você não consegue prestar atenção, fitar a sua mente, os seus olhos, nem 30 minutos da sua semana para ouvir uma palavra, ouvir uma ministração, uma direção. E ele, o acusador, a Bíblia diz que ele faz isso constantemente. Ele aponta o dedo. Ele diz: está vendo teu filho? Está vendo? Está vendo a tua filha? E Jesus, o Senhor dos Senhores, dá um passo e diz: eu sou o representante dele, eu sou o representante dela, eu sou o advogado definitivo, o advogado eterno. Arreda-te, Satanás. Aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem parte comigo, disse o Senhor Jesus. E Rick Warren, um grande pastor dos Estados Unidos, a maior igreja batista do mundo, disse uma frase que eu abraço. Eu abraço versículos e abraço frase de pastores também. A que ele disse foi: todas as vezes que o diabo chegar e lembrar do teu passado, respira fundo, pensa em Jesus e lembra ao diabo do futuro dele. O futuro dele vai ser no lago de fogo e de enxofre. E o teu futuro vai ser adentrando nas mansões celestiais com a frase bendita do Senhor dizendo: venha, filho, para a alegria do teu Pai.